Bom dia, queridos alunos da Escola André Vidal, dando continuidade ao conteúdo do primeiro vídeo, onde vocês viram como calcular a área do triângulo retângulo, que é dada pela base vezes a altura, dividido por 2. Então, continuando com nossos estudos, nós vamos ver como calcular a área de um triângulo qualquer, que não necessariamente é retângulo. E vamos comprovar que a fórmula continua sendo a mesma. É a base vezes a altura dividido por 2. Agora vocês têm que ficar atento em quem é a altura, porque diferente do triângulo retângulo, onde a base e a altura são medidas dos lados do triângulo, aqui a base vai ser a medida de um lado, mas a altura aqui vai ser um pouquinho diferente. Então vocês têm que prestar bastante atenção nessa parte da altura. Então vamos lá, Como eu falei, a fórmula para a área de qualquer triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Funcionou lá no triângulo equilátero ou no triângulo retângulo e vai funcionar para qualquer triângulo também, fazendo essas modificações que eu falei. Então, vou colocar aqui um triângulo. Enfim, quem que a gente poderia usar por base? Poderia usar esse lado aqui, esse lado que está na horizontal, ou poderia usar esse outro lado, ou esse outro lado. Poderíamos usar qualquer lado, mas a gente vai precisar de um, então eu vou fixar esse aqui, que está na horizontal. E agora eu preciso, para calcular ali na nossa fórmula, eu preciso da altura. E quem vai ser a altura desse meu triângulo? Então, eu preciso de um segmento de reta que seja perpendicular a esse lado que eu estou usando e que ligue esse lado, que nós iremos usar como base, até o vértice do lado oposto. Esse ponto aqui, essa quinazinha do triângulo. Por exemplo, se eu fosse usar esse lado, teria que ser uma reta perpendicular a esse segmento que ligasse ele até aqui. Enfim, deixa eu mostrar aqui na prática, Eu vou pegar aqui um segmentozinho que vai ser perpendicular e vai ligar esse lado até o vértice oposto. Então, vamos lá. Coloquei aqui, esse segmento tracejado, tá bom? Então, eu vou começar a atribuir os valores aqui que nós temos também para os lados, tá bom? Então, esse segmento que vai ser a altura, ele vai medir 4 centímetros aqui. A nossa base, que é um dos lados do triângulo, mede 7 centímetros, tá bom? E por que a gente sabe que esse segmento aqui é a altura? Porque ele vai ligar os dois lados e ele é perpendicular a esse, Então, como eu falei, esse ângulo aqui ele vai medir 90 graus, porque as retas são perpendiculares, esses segmentos de retas. Então, como é que a gente vai fazer para calcular a nossa área do nosso triângulo aqui? Enfim, a gente vai fazer o seguinte, vai substituir na fórmula. Então, a área do nosso triângulo ela vai ser igual à base, que é esse valor aqui, que mede 7, vezes a nossa altura, que mede 4. Então, e depois a gente ainda vai dividir por 2. Então, a gente faz o produto 7 vezes 4, dá 28. E divide por 2 agora, que vai dar 14. Só que vai ser o que aqui, pessoal? Vai ser 14 centímetros ao quadrado, Porque a nossa unidade de medida que a gente está utilizando aqui é o centímetro, tá bom? Então, por que a gente pode fazer essa analogia com a área do retângulo, por exemplo? Porque a gente poderia
construir um retângulo, por exemplo, em volta desse triângulo. Ó. E eu vou apagar aqui as medidas dos lados do ângulo. E vocês podem ver, ó, vocês podem reparar. Ó. Você percebe também que essa linha tracejada, ela divide a nossa figura ó, em dois triângulos. Né? A gente tem um triângulo aqui, ó, do lado esquerdo, e a gente vai ter outro triângulo do lado direito. Então, quando eu construo esse retângulo aqui em volta, ó, você vê que esse retângulo aqui está do lado esquerdo, ele é igual a esse outro. Ó. Eles ocupam o mesmo espaço aqui. Eles têm a mesma área. E quando você olha para o triângulo do lado direito, ele também vai ter a mesma área aqui desse outro de cima. Então, assim, a gente acaba concluindo que esse primeiro triângulo que a gente tinha, ele vai valer a metade da área do retângulo, justamente por isso, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que, por exemplo, tem mais uma coisa, que ao invés de escrever essa linha aqui pontilhada, ó, que representa a nossa altura, eu poderia colocar ela também fora da figura, ó, porque você pode ver que elas têm o mesmo tamanho. Então eu também poderia indicar ela fora da figura e dizer que é 4 centímetros. Estaria representando a altura da mesma forma. Eu posso representar desse jeito, fora da figura, ou posso representar dentro da figura aqui. Tanto faz, tá bom? Então não esqueçam. Mais uma coisa também que eu já ia esquecendo de falar para vocês, a gente poderia ter escolhido um outro lado, só que aí a gente teria que calcular a altura relativa ao outro lado, entendeu? Por exemplo, se eu fosse usar esse lado aqui, ó, eu teria que usar o valor da altura referente a ele. Esse ângulo aqui entre esse segmento de reta e esse tracejado é reto. Então a gente teria que ter o valor dessa altura e o valor desse lado para substituir na fórmula. A mesma coisa a gente poderia fazer se tivesse dado o valor desse lado. A gente colocaria esse lado como a base na fórmula e utilizaria a altura referente a ele, tá bom? No nosso exemplo, eu usei aquela primeira aqui, o lado na horizontal, só para facilitar. Mas, independente do lado que a gente use como base, a gente só precisa ter a altura também para calcular a área do triângulo. Então, era só isso.